Boa noite. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre a parte do diagnóstico, né? Diagnóstico, exatamente o diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus, tá? Aí eu vou fazer uma lista de todos os parâmetros laboratoriais que se costumam fazer para o diagnóstico, para a manutenção do tratamento e até para determinar critérios de complicações ou critérios de evolução da doença, tá? Para determinar mudanças terapêuticas, para determinar procedimentos invasivos que possam melhorar a evolução da doença, tá? Então, temos a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial, a glicemia ao acaso, teste de tolerância oral à glicose, temos a hemoglobina glicada, a frutosamina, o peptídeo C, o índice de Homer, a determinação da glicosúria, a determinação dos corpos cetônicos e até da autoimunidade nos casos de diabetes mellitus tipo 1. Tá? Antes de falar de exames laboratoriais, nós temos que entender alguns aspectos básicos de fisiologia da glicose. Tá bom? O primeiro critério, a primeira questão que temos que falar é um pouco sobre o equilíbrio, como o corpo humano equilibra a glicose, tá? Isso nós vamos denominar como a homeostase da glicose, tá? Em primeiro lugar, quero que vocês coloquem na sua cabeça que o fígado produz aproximadamente um 90% da glicose quando nós estamos de jejum, tá bom? Então, o fígado é o principal responsável da nossa glicemia quando nós acordarmos, tá? 2/3 da glicose são utilizados pelos tecidos que não dependem de insulina. Tá? Olhem, como o sistema nervoso central, tá bom? É um exemplo de tecido que não precisa de insulina. Então, somente os tecidos que precisam de insulina é 1/3. O resto, nós vamos utilizar a glicose de alguma forma totalmente independente de insulina. E 1/3 dos tecidos utilizados dependem da insulina, principalmente como o músculo esquelético e o fígado. Tá? A insulina vai regular a produção hepática de glicose. Em outras palavras, para que meu fígado faça essa produção de glicose no jejum, ele é totalmente dependente de insulina. Porque assim também permite a captação de glicose para assim prevenir hiper ou hipoglicemias. Tá? A presença de níveis totalmente elevados de glicose e de insulina, que significaria? Tem um excesso de glicose e um excesso de insulina, significa que minha insulina não está conseguindo fazer o efeito, não está conseguindo chegar no tecido, estimular a seu receptor para que se desencadeie todo o processo bioquímico para que a glicose seja, vamos falando assim, colocada dentro da célula. Tá? Então, está implicando de que existe um problema na junção da insulina com seu receptor, uma espécie de resistência. Esse é o fenômeno que nós vamos denominar de resistência insulínica. Tá bom? Então, quando nós acordamos bem cedo, nosso corpo libera uma série de hormônios, uma série de hormônios que vão fazer de tudo para que o fígado libere toda aquela glicose estocada, tá? Para manter o nível de glicemia de jejum, tá? Para se poder começar a ter energia e começar o dia, né? Esses hormônios que são acordados de madrugada, que obrigam o fígado a liberar a glicose, eles impedem que o corpo fique sensível à insulina. Em outras palavras, ele impede que a pessoa tenha uma resistência insulínica. E eles fazem de tudo para que a pessoa possa consumir a glicose. Tá bom? Então, resultando que assim, permitindo que a glicose, digamos, aumente um pouco entre as 4 a 8 horas do jejum e depois seja consumida. Tá bom? Então, na primeira fase, esses hormônios contrarreguladores fazem que o fígado elimine a glicose dele, mande para o sistema, tá?
E por um momento ele faz de que a insulina não seja tão ágil para poder permitir que a glicose entre nos tecidos. É por isso que nos mantemos uma glicemia de jejum um pouco alta, mas depois a insulina toma um pouco um poder deles, vai tomar um efeito maior que os hormônios contrarreguladores, e aí aparece que depois do jejum, se a gente não se alimenta, a gente vai consumir toda a glicose, tá? Então, aquela consequência, aquele efeito fisiológico que eu estava falando, que os hormônios contrarreguladores apareçam e façam esse efeito de hiperglicemia, é muito comum, tá? Esse fenômeno nós conhecemos como o fenômeno do alvorecer. O que significa isso? Nós consumimos alimentos, nós vamos dormir, tá? Nós não consumimos mais, então se supõe que vem um período de inanição, nós não temos mais alimento, dormimos aproximadamente 8 horas sem comer nada. Então o que acontece? Meu organismo, meus tecidos periféricos consomem a glicose. Então, quando vai acordar, umas 4 ou 8 horas antes, aparecem esses fenômenos contrarreguladores, esses hormônios contrarreguladores, fazendo de que a glicose tenha que ser saída de algum lugar, tenha que ser tirada de algum lugar. E o principal lugar de armazenamento seria o fígado. Então, essa tirada da glicose do fígado, através da destruição ou da degradação do glicogênio hepático, tá? Essa glicogenólise desencadeada pelos hormônios contrarreguladores vão fazer de que se mantenha a glicemia de jejum zero, né? Esse fenômeno de alvorecer, nós podemos também, inclusive, ver em pacientes que estão usando insulina. Então, o fenômeno de alvorecer é um fenômeno totalmente fisiológico, é um fenômeno que acontece tanto em diabéticos como em não diabéticos, tá bom? Inclusive, naqueles que estão usando insulina exógena, também nos podemos encontrar, tá? Então, não é um fenômeno só de pacientes sadios, tá? É um paciente que, inclusive, dependente de diabético, pode apresentar esse fenômeno, tá? A diferença do efeito Sogmi. No efeito Sogmi, o que acontece? É a capacidade de inibir a liberação de insulinas. Como? Os hormônios contrarreguladores, eles aparecem com a finalidade de defender o excesso de insulina, tá? Então, aí estamos falando de uma pessoa que consome já insulina exógena, né? Então, o corpo sente que ele está tendo insulina em excesso, tá? Aí, os hormônios contrarreguladores aparecem para, para contrarrestar o efeito da insulina exógena, tá? E o que vai acontecer? Nesses pacientes, vamos poder ver que esses pacientes acordam com uma hiperglicemia muito alta, tá? Mas o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque meu paciente consome tanta insulina às vezes, tá? Inclusive pode estar consumindo muita insulina noturna. Então, a insulina vai levar a um grau de hipoglicemia e pode ser inclusive até noturna. Então, meu organismo não é besta, né? Meu organismo vai entender que esse paciente tem hipoglicemia severa. Então, automaticamente, os hormônios contrarreguladores aparecerão com a finalidade de defender meu paciente para inibir a insulina exógena, tá? Para poder ele sair do quadro de hipoglicemia. Só que este quadro se torna tão patológico porque ele não vai ter controle, tá? O paciente vai acordar com uma glicemia muito alta, tá? Então, ele é muito raro, mas pode acontecer em alguns pacientes, e a consequência muitas vezes das doses excessivas de insulina exógena, tá? Inclusive, muitos pacientes falam de que tiveram que acordar da madrugada porque tiveram um mal súbito, tá? E no dia seguinte, quando acorda, a glicemia de jejum é 200, a gente pergunta, mas se você está com insulina, como você pode estar fazendo hiperglicemia no jejum? Tá? Muitas vezes nos perguntamos, será que a dose de insulina está inadequada? Não, às vezes está até excessiva. Tá?
Por isso, às vezes, é bom, no início do tratamento de insulinoterapia, cada vez que eu aumento as doses de insulina, eu tenho que fazer controles noturnos, pedir para o paciente acordar 3 da manhã, normalmente 2 horas da manhã, e fazer um controle de glicemia noturna, e aí ver se está fazendo hipoglicemia, e ele acorda no dia seguinte com glicemia alta, estamos observando o efeito Sogmi nele, tá bom? Então, enquanto o fenômeno do alvorecer é uma resposta netamente fisiológica, o efeito Sogmi é vamos falar assim, uma resposta de compensação ao uso excessivo de insulina, nesse caso seria uma insulina exógena. Né? Então, com tudo aquilo que nós acabamos de falar, o objetivo do nosso organismo é manter glicose em níveis adequados para poder fazer uma sobrevida, para poder sobreviver. Agora vocês entenderam a importância de ter uma glicemia em jejum, né? A glicemia de jejum deve ser coletada mínimo até 8 horas, no máximo 10 horas. Por quê? Porque depois dessas 8 horas, depois do jejum, vai existir um fenômeno de quê? De consumo da glicose, tá? Que é normal e totalmente adequado e fisiológico no meu organismo. Então, se eu vou fazer um exame depois das 8 às 10 horas, eu posso ter hipoglicemia pelo consumo, ou talvez posso ter até hiperglicemias por fenômeno de compensação, que pode ser por um fenômeno de alvorecer ou pode ser por um efeito Sogmi, né? Então, os fenômenos bioquímicos, fisiológicos ou patológicos de compensação podem dar resultados alterados na glicemia de jejum, tá? Por isso é importante fazer jejum no máximo 8 horas, que é o mais recomendado, tá bom? Então, a glicemia de jejum é o meio mais prático para avaliar o que nós denominamos o status glicêmico, tá bom? Então, uma glicemia de jejum que esteja com valores maiores ou iguais a 126 mg por decilitro em 2 dias diferentes é totalmente suficiente para estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus, tá bom? Agora, e se a glicemia de jejum estivesse entre 100 a 125, nós vamos caracterizar o que vamos denominar de glicemia de jejum alterada, tá? Vamos ver depois alguns outros codinomes, alguns outros conceitos que estejam relacionados com glicemia de jejum alterada, tá? Agora, existe outro fenômeno que se a glicemia de jejum estivesse maior ou igual a 250 ou até 300, isso nós podemos denominar como glicemia ao acaso, ou também algumas vezes se denomina hiperglicemia inequívoca, tá? Que pode estar muitas vezes associada a uma descompensação metabólica aguda, como por exemplo uma cetoacidose diabética ou a uma síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, né? Ou às vezes pode estar associado a sintomas clássicos de diabetes, como a poliúria, a polidipsia, a polifagia ou a perda de peso, tá? Se existisse grau de descompensação metabólica ou sinais e sintomas clássicos de diabetes mellitus, nós já, com aquela glicemia ao acaso, podemos fazer o diagnóstico de diabetes, tá? Aqui nesse quadro, nós vamos poder ver principalmente 4 parâmetros, tá? Glicose em jejum, uma glicose que nós vamos considerar pós-prandial, de 2 horas, tá? A paciente come, esperamos 2 horas para poder avaliar a glicose, ou também pode ser resultado de um teste chamado teste oral de tolerância à glicose. Nesse teste oral de tolerância à glicose, o paciente vai chegar ao laboratório, vai ser tirado uma glicemia de jejum, tá, de 8 horas, e vai ser administrado por via oral um tipo de glicose, uma dextrose supercarregada, super forte, denominada glicose anidra, tá, mais ou menos 75 gramas dessa glicose, e aí vai ser avaliada uma glicemia após 1 hora de ter tomado a glicose anidra, e também uma glicose 2 horas após o consumo da glicose anidra, tá? Se supõe que essa glicose deveria entrar, deve ser absorvida, e em 2 horas, já na primeira hora existe um incremento da glicose sérica, né? Porque, lógico, se absorveu, entrou no sangue. Mas às 2 horas,
e a glicose deveria ter se recuperado. A hemostasia do consumo glicêmico já deveria ter acontecido. Tá? É por isso que é importante a avaliação da glicose 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose ou após o consumo alimentar. Tá bom? Existe outro conceito que é a glicose ao acaso, que nós já falamos, e um conceito que vamos ver mais para frente, que é denominada hemoglobina glicada. Tá bom? Vamos ver, por exemplo, casos de normoglicemia, pacientes sadios que não apresentam nenhum grau de diabetes, tá? Normoglicemia, se meu paciente é normoglicêmico, a glicose em jejum vai estar sempre menos de 100, tá? Aquela glicose pós-prandial de 2 horas, ou com 2 horas após o consumo da glicose anidra no teste oral de tolerância à glicose, deveria estar menos de 140. Esse paciente não deveria fazer glicose ao acaso, de jeito nenhum, e a hemoglobina glicada deveria estar em valores menores a 5,7. Tá? A OMS, por muito tempo, por muitos anos, determinou o valor de 110 para a normoglicemia. Mas é um conceito muito antigo, tá? Agora, o conceito de agora, estabelecido pelas diversas sociedades que estudam diabetes, o valor da glicemia em jejum é menos de 100. Tá bom? Então, se nós fazemos o diagnóstico de normoglicemia, são esses 3 critérios. Glicose de jejum, menos de 100, glicose pós-prandial de 2 horas ou 2 horas após o teste de TOTG, menor de 140, e a hemoglobina glicada menor a 5,7. Tá bom? E quando fazemos o diagnóstico de glicemia de jejum alterado, ou também é denominado por alguns casos como pré-diabetes, tá? É uma condição na qual o paciente apresenta um risco de desenvolver diabetes mellitus, tá? A predisposição, tá? Esse fenômeno se conhece como glicemia de jejum alterado, pré-diabetes, ou também entra no conceito do que seria resistência insulínica, tá? Vamos ver por quê. E nesses casos, quais seriam os valores para poder diagnosticar uma pré-diabetes? Glicemia de jejum maior ou igual a 100 até menor a 126, até 125, tá bom? Aquela glicemia pós-prandial de 2 horas ou pós-TOTG deverá ser maior ou igual a 140 e menor que 200, tá? Não tem por que estar fazendo glicemia ao acaso, tá? E a hemoglobina glicada deverá ser maior ou igual a 5,7, mas, porém, deverá ser menor a 6,5. Tá bom? Então, a positividade de qualquer dos parâmetros confirma o diagnóstico de pré-diabetes. Tá bom? Agora, diabetes estabelecido, confirmado, diagnóstico de diabetes, tá? É aquele glicemia de jejum maior ou igual a 126, medido em 2 dias diferentes. Aquela glicemia pós-prandial de 2 horas, ou aquela 2 horas após a sobrecarga por TOTG com glicose anidra, de maior ou igual a 200, tá bom? Aí estamos falando de uma diabetes estabelecida. E aquela glicose ao acaso. Esses pacientes podem apresentar valores maiores ou igual a 200. A OMS planteou por muitos anos valores entre 250 a 300, mas agora se estabeleceu já como parâmetro uniforme, maior de 200, maior ou igual a 200, mas que apresente associado alguns sinais clínicos próprios e específicos da diabetes, tá bom? Ou alguma síndrome metabólica descompensada acionada ou relacionada com diabetes, tá? E a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tá? Qualquer desses valores, a positividade de um dos parâmetros determina o diagnóstico de diabetes mellitus, tipo diabetes mellitus, tá bom? Agora, esse quadro, essa tabela aqui, foi tirada das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a última diretriz do ano 2017 e 2018. Tá bom? Por que é importante estabelecer aquele critério de resistência insulínica, ou também chamada pré-diabetes? Muitas vezes, aquela pré-diabetes, aquela glicemia alterada, não é tanto por uma deficiência na produção da insulina, sino que por alguma condição existe um atrapalhamento
na junção entre a insulina e seu receptor. Existe algum fenômeno que vai alterar a junção deles. Por isso que quase sempre a pré-diabetes está relacionada com resistência insulínica, tá bom? Então é importante entender de que se meu paciente apresenta uma intolerância à glicose, uma resistência insulínica ou pré-diabetes, como vocês queiram chamar, a progressão entre 5 a 10 anos, falada pela ADA e pela ADA no ano 2002, falou de que a progressão em 5 ou 10 anos é aproximadamente 1/3 dos casos vão evoluir para diabetes mellitus, tá? Outro terço vai continuar do jeito que está, como resistência insulínica, não vai ter uma mudança, e 1/3 vai ser resolvido ou vai ser totalmente curado, vai voltar ao normal. Então, é um fenômeno totalmente reversível, tá bom? Nós temos aproximadamente mais de 60% dos casos que podem estar se tornando ou se mantendo em alterações específicas da glicose, e só 33% tem uma cura determinada sem chegar a diabetes, tá bom? Então, o rótulo de pré-diabetes deveria gerar um tratamento precoce para poder ter uma reversão e uma melhora dos parâmetros, tá? O que podemos fazer nesses casos? Muitas vezes mudanças de estilo de vida, uma boa dieta, uma atividade física, às vezes inclusive podemos associar alguns fármacos antidiabéticos, tá? Que podem ser utilizados como medidas terapêuticas para prevenir o diabetes mellitus tipo 2. Por exemplo, se usa muito monoterapia com metformina, tá? Para esses pacientes com resistência insulínica pré-diabetes, tá bom? Então, vamos falar agora do teste oral de tolerância à glicose. Nesse teste oral de tolerância à glicose, meu paciente vai para o laboratório com 8 horas de jejum, mais ou menos uns 3 dias em dieta, sem restrição de carboidratos. Não é que vai em dieta restritiva, só tem que estar 3 dias como mínimo consumindo carboidratos de uma forma normal, sem restrição. Eu não vou comer carboidratos porque para que meu resultado saia positivo. Estou enganando ele. Vai ter uma alteração se eu faço uma dieta restritiva de carboidratos, tá bom? Se eu quero saber realmente se sou diabético ou não, eu tenho que fazer a dieta que eu estou fazendo comumente todos os dias, tá bom? Aí meu paciente chega no laboratório, é extraído uma glicemia de jejum, tá? Colocado um catéter, tá? E aí automaticamente se administra 75 gramas de uma glicose anidra dissolvida em água, tá? Em crianças, a dose deve ser entre 1,75 gramas por quilo, sem ultrapassar 75 gramas, tá? Uma vez que o paciente consumiu a glicose, após 1 hora de coleta, se toma uma nova amostra de glicose e após 2 horas se toma a segunda e última amostra de glicose. Em outras palavras, meu paciente recebe 3 furadas, né? A glicose de jejum, a glicose na primeira hora após TOTG e a segunda hora após TOTG. Tá bom? Então, quais serão os resultados? Tá? O que mais me interessa, claro, é a glicemia de jejum, né? E também aquela glicemia das 2 horas, tá? Qual será o normal? Se meu paciente apresenta valores menores a 140 mg por decilitro, ele apresenta uma tolerância normal à glicose, tá? Se estivesse com valores entre 140 a 199, ele tem uma tolerância totalmente diminuída à glicose, ou também pré-diabetes. Se tivesse um valor maior de 200, nós podemos falar que ele apresenta um risco elevado de progressão por diabetes, tá bom? Ou também associado a sintomas clínicos clássicos ou com outro resultado, como a glicose de jejum alterada maior de 126 ou uma hemoglobina glicada, eu posso interpretar tudo isso e estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus, tá bom? Quando eu faço, quando tem indicações para fazer um TOTG, um teste oral de tolerância à glicose, primeiro, quando o diagnóstico de diabetes mellitus está meio confuso, quando a glicemia de jejum propicia dados dúbios, né? Pela glicemia de jejum eu apresento valor como se fosse uma resistência insulínica, mas ele está tendo quadros clínicos. Por exemplo, ele está com 108, 109, mas ele tem
tem emagrecido, está com polifagia, está com polidipsia, tem sintomas clínicos, mas o resultado de glicemia de jejum está alterado, mas não como para fazer o diagnóstico. Então, estou na dúvida se eu posso fazer ou não o diagnóstico de diabetes. Para isso, eu faço o teste oral de tolerância à glicose, tá? Então, ou também é muito utilizado em mulheres na fase de diabetes, de gravidez, onde eu posso fazer o diagnóstico de diabetes gestacional através de TOTG, o teste oral de tolerância à glicose. Por quê? Porque muitas vezes elas apresentam valores dúbios e a hemoglobina glicada ainda não foi suficiente como para se estabelecer, tá? E às vezes a hemoglobina glicada pode estar alterada e não, eu perco o parâmetro de diagnóstico de hemoglobina glicada, tá bom? Então, outra glicemia que normalmente avaliamos, que é quase o mesmo que o teste oral de tolerância à glicose, é aquela glicemia pós-prandial das 2 horas, tá? É importante fazer um controle pós-prandial de 2 horas, em alguns casos em pacientes que estão apresentando tratamento com insulina, tá? Porque assim eu consigo ver a resposta ao consumo, à alimentação desse paciente e a quantidade de insulina que ele vai precisar para depois fazer o tratamento. Nós vamos ver depois, mais para frente, quando fazemos tratamento de insulinização, a importância dessa glicemia pós-prandial de 2 horas. Bom? A glicemia ao acaso é aquela glicemia central ou periférica. Quando falo central, é tirada no sangue, na artéria, na veia, e a periférica é aquele que podemos tirar com as fitas glicosímetras, tá? Pode ser feito tanto central, tanto periférico, e totalmente independente da alimentação ou do horário, tá? Ele pode ser, se considera importante quando eu vou fazer uma avaliação emergencial, ou totalmente ambulatorial, perante qualquer fenômeno patológico. O paciente chega em estado comatoso, ou chega em um estado de coma, sopor, e o paciente está muito ruim, e eu não sei qual seria, estou suspeitando que pode ser uma cetoacidose diabética, ou uma crise hiperosmolar hiperglicêmica. Então, eu posso fazer aquela glicose ao acaso, e se estiver maior de 200, é uma glicose ao acaso, ou uma hiperglicemia inequívoca, tá bom? A hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, também denominada hemoglobina glicosilada, ou glicohemoglobina, representa aproximadamente 4 a 6% da hemoglobina total. Temos que considerar que a glicose entra em contato com a hemoglobina e gera uma ligação oxidativa, tá? Aí acontece uma reação enzimática entre um resíduo de valina da cadeia beta da hemoglobina, tá? De uma intensidade totalmente proporcional à quantidade de glicose presente no sangue, tá? E aí quanto mais contato, maior o índice de hemoglobina glicada, tá? A hemoglobina glicada reflete a média das glicoses durante os 2 ou 3 últimos meses, que é mais ou menos o tempo de vida média das hemácias. Se nós olharmos aqui esta figura, podemos ver a cadeia, aqui podemos ver a hemoglobina, tá? E aí nos extremos da cadeia beta, a ligação que vai fazer a glicose com a valina, tá? da cadeia beta, tá certo? Então, existe uma controvérsia, normalmente se diz que a hemoglobina glicada realmente vai avaliar o resultado da oxidação de 2 a 3 meses, que é o tempo que demora a vida média das hemácias. Mas existem alguns estudos que alguns pacientes podem determinar-se com controle estável, que esteja com controle estável de glicose, e ele pode determinar aproximadamente o resultado da hemoglobina glicada, pode determinar 50% a hemoglobina glicada que no mês que precede ao exame. Por exemplo, eu peço agora e os 50% do resultado diz respeito ao tratamento ou à resposta que aconteceu no primeiro mês. 25% a 2 meses anterior ao exame e somente o 25% é que realmente ao terceiro mês do tratamento. Pois que às vezes a hemoglobina glicada pode ser em pacientes novos, pacientes que eu não conheço, primeira consulta, tá? Ou que eu perdi o parâmetro de controle, eu posso fazer hemoglobina glicada. Talvez não seja tão
100% confiável, mas já vai dar uma ideia mais ou menos de como vai estar o controle do meu paciente. Esse é o estudo ARIC, os estudos Arteriosclerosis Risk Community, que sugere que a hemoglobina glicada maior a 5,4% já aumenta o risco de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus. Tá bom? Por isso que haveria a necessidade de intervir o mais precocemente possível para evitar a evolução de uma pré-diabetes para uma diabetes mellitus estabelecida. Tá bom? Então, qual seria a acurácia da hemoglobina glicada? Então, como a hemoglobina glicada determina e identifica os pacientes que são portadores de diabetes mellitus com uma maior prontidão, tá bom? Então, é um parâmetro diagnóstico e também de controle do tratamento, tá? A Associação Americana de Diabetes, a Federação Internacional para Estudos de Diabetes, a Associação Europeia para Estudos de Diabetes, determina que uma hemoglobina glicada maior a 6,5 pode determinar ou ser o diagnóstico de diabetes mellitus, tá bem? Por que esse valor de maior de 6,5%? Porque a partir desse valor se evidencia uma maior ocorrência de retinopatias, tá? Que já é uma lesão, já é o início de uma lesão microvascular, tá? Então esse já é o diagnóstico, tá? Então você considera o padrão ouro para o diagnóstico e, sobretudo, para o controle glicêmico terapêutico, tá? A hemoglobina glicada pode ser avaliada 2 vezes no ano no pacientes que estejam com controles glicêmicos dentro dos objetivos terapêuticos, tá? Os resultados da hemoglobina glicada, nós podemos falar que maior a 6,5, diagnóstico confirmatório de diabetes mellitus, valores que estejam entre 5,7 a 6,4, por estudos Hariki, determinaram de que já apresenta lesão de retinopatias. Então, podemos fazer o diagnóstico de pré-diabetes, tá? Porque existe um risco elevado de progredir para diabetes mellitus, tá? E somente em valores menores a 5,6 é que não existe nenhuma alteração patológica da glicose, tá? A Associação Americana de Diabetes recomenda, a ADA, recomenda como meta terapêutica manter níveis de hemoglobina glicada menores a 7, tá? Os valores maiores estariam totalmente relacionados com o aumento da mortalidade cardiovascular, de doença arterial, renal e coronariana, tá? Existe um grande estudo, um mega estudo, uma meta-análise que corre há mais de 20 anos, chamado Estudos UKPDS, onde determinaram que uma diminuição de aproximadamente 1% no valor absoluto da hemoglobina glicada cai ou diminui aproximadamente 35% de todas as complicações microvasculares, tá bom? Então, a hemoglobina glicada vai determinar uma correlação entre os níveis de glicose sérica durante os últimos 3 meses, tá? Se, por exemplo, minha hemoglobina glicada estivesse com valores a 7, que seria a meta terapêutica estabelecida pela ADA e seguida pela Sociedade Brasileira de Diabetes, estaríamos falando que, segundo os novos estudos, a glicemia média do meu paciente nos últimos 3 meses esteve entre 154. Agora, o correto seria que meu paciente estivesse com valores de 98, né, com uma hemoglobina glicada de 5, tá? Então, existe uma correlação entre as glicemias médias e a hemoglobina glicada. E agora, a hemoglobina glicada é infalível? Nós podemos falar de que é um valor tão padrão ouro que não tem erro? Bom, infelizmente, existem alguns fatores que podem afetar o resultado da hemoglobina glicada, tá? Que podem esconder ou aumentar, né, os valores. Então, alguns valores falsos positivos que aumentam o valor erradamente, pois são a uremia, a insuficiência renal crônica, a hipertrigliceridemia, o alcoolismo, a esplenectomia, o consumo de alguns medicamentos como a aspirina e os opioides, e a toxicidade por chumbo, eles vão interferir na metodologia do exame laboratorial. É um exame por cromatografia, e são todos esses mecanismos que vão falsear
positivamente, tá bom? Mas principalmente se nós temos umas anemias carenciais por deficiência de ferro, vitamina B e folatos, eles vão aumentar o valor. Por quê? Porque esse valor estaria incrementando a sobrevida da hemácia, tá? Para essa hemácia poder amadurecer, aumenta o período de vida passando 120 dias, tá bom? Agora, e alguns falsos negativos eu posso encontrar, onde eu posso diminuir o valor erradamente da hemoglobina glicada, é toda aquela condição que diminui a meia-vida de hemácia, como são as anemias hemolíticas, esferocitoses, elipsitoses, ou deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenase. Tá? Alguns quadros de hemorrágicos, né? Como são a hemorragia aguda, crônica, transfusões sanguíneas recentes, a gravidez, parto recente, alguns quadros de hipervitaminose C ou E, tá bom? Agora, as hemoglobinopatias que tem como doença um formato homocigótico, a presença de hemoglobina F, são hemoglobinas que não permitem uma oxidação adequada com a glicose. Então, ele vai dar um valor errado. Tá? E o medicamento da Apsona também está alterado. Tá? Então, se a hemoglobina glicada está dando resultados errados, falsos positivos, eu poderia usar alguma outra técnica que mais ou menos me dê uma ideia parecida àquilo que a hemoglobina glicada me dava. Sim, temos uma alternativa que é a frutosamina. Ela deve ser considerada ou utilizada em pacientes que apresentem condições que alterem a hemoglobina glicada. Tá? A frutosamina não é mais que um exame, né, que se dá um nome genérico, que se dá a todas as proteínas glicadas por uma reação não enzimática com a glicose e seu grupo samina da proteína. Tá? De todas as proteínas glicadas, 80% representa a albumina, tá? Refletindo a glicemia dos últimos 7 a 14 dias. Agora, a meia-vida da albumina é entre 14 a 20 dias, então mais ou menos a frutosamina não tem aquele tempo de 3 meses da hemoglobina glicada, mas sim me vai dar o resultado dos últimos 14 dias aproximadamente. Se nós vemos aqui, em questão de tempos, né, a hemoglobina glicada realmente demora 12 semanas, né, que são mais ou menos de 3 a 4 meses. A albumina glicada, mais ou menos 4 meses, e a minha frutosamina realmente vai demorar entre 3 meses, semanas, que seria mais ou menos as 2 semanas, os 14 dias que a frutosamina marca a oxidação da glicose, tá? Então, é um método alternativo para avaliar o controle glicêmico que pode se dar quando existem alterações erradas na hemoglobina glicada e permite, a grande vantagem dele, que permite avaliar mudanças glicêmicas a curto prazo. Tá bom? Então, o peptídeo C. O peptídeo C, ele vai avaliar a capacidade secretora do pâncreas, o que nós vamos denominar de reserva pancreática, tá bom? Então, o que significa peptídeo C? Quando a célula beta produz insulina, ela na real, a insulina já é um produto que se encontra fora da célula beta, tá bom? É um produto que já vai para o sangue. Então, na célula beta, realmente existe proinsulina, tá bom? A proinsulina, ele é uma molécula feita de 2 estruturas. Peptídeo C e insulina, com 2 cadenas, tá bom? Então, quando ele está para ser excretada, ou ser eliminada, ou ser expulsa da célula beta para o sangue, antes dele sair, existe uma chamada clivagem. O que significa isso? Uma ruptura da molécula, na qual as 2 cadeias inicialmente se separam, tá? E quando estão no sangue, o peptídeo C, que era uma molécula aderida à insulina, se separa da hemoglobina glicada. Tá? Então, a quantidade de hemoglobina, de insulina produzida vai ser igual à quantidade de peptídeo. Só que a diferença tá de que a insulina, quando ele chega no sangue, os tecidos periféricos que são dependentes da insulina,
eles são muito ávidos por insulina, eles precisam demais da insulina. Por isso que o tempo de vida média dela no sangue, a insulina, é muito curta. Tá? Pode ser entre 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependente da necessidade metabólica do paciente. Então, a insulina é a cobiçada da turma, tá entendendo? Enquanto o peptídeo C, até agora, não se encontrou uma função fisiológica, biológica do peptídeo C. E mais bem funciona como se fosse um metabólito inútil da insulina, tá? Só que esse metabólito peptídeo C, a vida média dele é aproximadamente entre 8 a 12 horas. Então, se eu tenho uma insulina que ele some rapidamente e o peptídeo C que pode durar entre 8 a 12 horas, e eu quero avaliar quanto de insulina foi secretada, então eu vou fazer isso através do peptídeo C, tá bom? Por isso que estamos falando de que o peptídeo C avalia a capacidade secretora do pâncreas, avaliando o que nós denominamos como a reserva pancreática, tá bom? Por quê? Porque os valores de peptídeo C são equimolares com a insulina, que é secretada na circulação porta, tá bom? Então, os valores normais de peptídeo C variam em maiores a 1,8, tá? E aí, como vou medir a resistência insulínica? Será que meu paciente está tendo a insulina suficiente? Está funcionando de um jeito adequado? Então, eu posso medir a resistência insulínica. Existe um parâmetro laboratorial denominado índice de Homer, tá bom? O índice de Homer, que determina os valores de hemostasia da insulina, o índice de Homer não é mais que um modelo matemático que avalia como está a insulina produzida e como está sendo utilizada pelo tecido periférico, tá bom? Ele vai medir depois se realmente a insulina está saindo da célula, está sendo utilizada e tá. Então, vai medir a relação entre a retroalimentação que existe entre a produção hepática de glicose e a produção de insulina pelas células betas para poder manter a hemostasia no estado de jejum, tá bom? Então, o índice de Homer é calculado através de uma fórmula, nessa fórmula precisa da glicemia de jejum, a insulina sérica, multiplicado esses dois, tudo isso dividido entre 405. O Homer normal, ideal, seria um valor de 1, tá bom? E valores maiores a 1,8 estariam determinando o que nós falamos de resistência insulínica. Então, o Homer apresenta é um parâmetro não tão utilizado, tá? É um parâmetro que tem muito erro, tá? Falando assim. Por quê? Porque esse valor de 1,8 pode variar muito com respeito a algumas características, né? Por exemplo, a raças, a grupos etários, tá? Por isso que existe um estudo brasileiro que demonstrou muito aquelas variâncias com respeito a grupos populacionais. Por exemplo, em adultos e idosos, o Homer poderia ser maior a 2,71 sem evidenciar resistência insulínica. Agora, em adolescentes e pré-púberes, o Homer pode ir maior a 4,7 sem indicar resistência insulínica, com valores normais. Adolescentes e pós-púberes vai baixar para maior de 2,9, algumas adolescentes femininas maiores de 1,5 e alguns adolescentes masculinos maiores a 1,95. Tá bom? E existe assim uma lista muito enorme entre brancos, entre negros, entre hispanos, tá? Então, existe um Homer, então, depois que essa variância muito determinada é que faz de que a gente não confie muito, não tenha muita confiabilidade, não seja um valor tão confiável para poder analisar ou poder tomar uma conclusão no quesito resistência insulínica, tá bom? A medida da glicosúria, a presença de glicose na urina, é de baixa sensibilidade diagnóstica. Por quê? Porque a glucosúria só aparece quando a glicemia sérica está maior a 180, tá? E pode existir, em alguns casos, situações de glicosúria sim é o paciente ser diabético, por um tipo de tubulopatia, alguma insuficiência renal,
prévia, né, ao diabetes, tá bom? A medida dos corpos cetônicos, medida de corpos cetônicos na urina, através de uma fita, são muito utilizados no diagnóstico de diabetes, de cetoacidose diabética, em questões de situações potencialmente graves, tá bom? Então, nós podemos determinar alguns critérios de diagnóstico para diabetes mellitus, tá? São 4 parâmetros que eu quero repetir, quero dar continuidade, que seria e concluir dessa forma. Tá? A glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro em 2 dias diferentes, ou glicemia após 2 horas no TOTG maiores a 200, ou uma hemoglobina glicada maior a 6,5, maior ou igual, e uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, com sintomas clínicos de hiperglicemia, sintomas clássicos clínicos de hiperglicemia, tá? Inequívoca, tá certo?